Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma viagem, mas uma viagem para dentro do nosso próprio corpo, para entender a ciência por trás da doença. O que acontece, sabe? Exatamente quando aquele equilíbrio perfeito da saúde simplesmente quebra. É isso que a gente vai descobrir. Essa é a grande pergunta, né? A gente sente os sintomas, febre, uma dor aqui, um cansaço ali. Mas o que está rolando de verdade por baixo dos panos? Lá no nível microscópico, nível celular. É essa pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Então, para começar, a gente precisa colocar as cartas na mesa e entender os dois lados dessa moeda, os dois estados fundamentais da nossa vida. De um lado, a saúde, do outro, a doença. Só que, como a gente vai ver, a linha que separa um do outro é bem mais complexa do que parece. Olha só que interessante, saúde, no fundo, não é só não estar doente. É muito mais que isso. É um estado ativo de bem-estar e o ponto-chave aqui é a capacidade de se adaptar. Já a doença, a doença aparece exatamente quando essa adaptação falha. É como se o corpo levantasse uma bandeira branca, sabe? Sinalizando que não está mais dando conta de um desafio. Tá, mas e aí? Como é que a gente entende essa falha na adaptação? É aqui que entra a estrela da nossa história, a patologia. Pensa nela como se fosse o manual de instruções do nosso corpo. Aquele que a gente consulta para entender o que deu errado e por quê. Porque o ponto crucial da patologia é que ela não fica só no superficial, olhando para o sintoma. Não, ela vai fundo, ela investiga. Ela não pergunta só o que é isso, mas também por que isso começou e como foi que se desenvolveu. É, literalmente, uma ciência de investigação para desvendar o mistério por trás de cada doença. E essa investigação toda funciona como um trabalho de detetive mesmo que se apoia em 4 pilares. Primeiro, a etiologia, que vai atrás da causa, tipo o quem matou. Depois vem a patogênese, que investiga o como, o mecanismo do crime. E aí a morfologia e a fisiopatologia entram em cena para analisar, a cena do crime. O que mudou na estrutura e no funcionamento do corpo. Juntando essas 4 peças, a gente tem a história completa da doença. Agora, vamos mudar um pouco a perspectiva. Vamos imaginar o que acontece dentro da gente como uma verdadeira batalha. Uma batalha constante pela sobrevivência. De um lado, tem as forças agressoras, e do outro, as nossas defesas, que são incrivelmente sofisticadas. E quem são esses agressores? Bom, eles podem vir de fora. Pensa num vírus, numa substância química. Ou a confusão pode começar de dentro de casa mesmo, com uma alteração genética, por exemplo. Não importa de onde vem. São eles que dão o primeiro tiro, que disparam o gatilho para começar o conflito. Mas o nosso corpo não fica parado esperando, não. Ele responde, e responde com várias linhas de defesa. A primeira são as barreiras físicas, tipo a nossa pele e as mucosas. Se o inimigo passa por aí, entra em ação a resposta imune inata, que é uma defesa rápida, meio que a tropa de choque. E se a coisa ficar feia mesmo, aí vem a cavalaria, a resposta adaptativa. Ela é super específica e, o mais legal, ela tem memória. É um sistema de defesa espetacular de verdade. Tá, mas e quando o ataque é forte demais ou dura muito tempo e as defesas começam a não dar conta? Aí as nossas células entram num estado de alerta máximo, elas precisam se adaptar para sobreviver. E essa é a resposta do corpo a essa pressão toda, é o que a gente conhece como estresse. Ok, agora vamos pegar o microscópio e dar um zoom ainda maior. Porque quando esse estresse todo ultrapassa a capacidade da célula de se adaptar, aí o dano acontece. E acontece no nível mais fundamental da vida, a célula. A gente está falando aqui de lesão celular. A lesão celular é basicamente o ponto de ruptura. É a prova física de que a agressão foi forte demais ou durou tempo demais. A célula simplesmente não aguentou mais se ajustar. É nesse campo de batalha microscópico que a doença de fato se manifesta. E olha só, essa lesão não é uma coisa só preto no branco. Ela pode se manifestar de 3 maneiras diferentes, e cada uma delas nos dá pistas sobre o que está acontecendo lá dentro. O dano na célula tem basicamente 3 caras. A primeira é a morfológica. É quando a gente consegue ver uma mudança na estrutura, no formato da célula. Pensa num prédio com uma rachadura. A segunda é a molecular, que é uma alteração química lá dentro, como se a receita do bolo tivesse sido alterada. E por fim tem a funcional, que é bem direta. A célula simplesmente para de fazer o trabalho dela direito. No fim das contas, são só jeitos diferentes de enxergar o mesmo problema. Mas uma célula ferida não significa que o jogo acabou. Muito pelo contrário, a história continua. Depois que a lesão acontece, o que vem a seguir?
Existem vários caminhos possíveis, e pode ter certeza que o corpo vai lutar com unhas e dentes para seguir o melhor deles. E isso é uma coisa fundamental para a gente entender. A doença não é uma foto, um momento parado no tempo. Ela é um filme, é um processo dinâmico. Então, depois que a lesão acontece, começa uma nova fase, a fase de resolução. E o resultado disso é que vai definir o nosso estado de saúde lá na frente. E quais são esses destinos, afinal? Bem, o melhor dos mundos, claro, é a cura. Recuperação completa, vida que segue. Mas a lesão também pode se tornar crônica, ficar ali, persistindo, ela pode gerar complicações, ou seja, criar novos problemas em cascata, e, no pior cenário de todos, pode levar à morte da célula, ou, em casos mais graves, do organismo inteiro. E tudo isso traz a gente de volta para o começo, mas agora com uma outra cabeça, né? Se o nosso corpo está o tempo todo nessa batalha, será que ser saudável é mesmo a ausência de conflito? Ou será que, na verdade, ser saudável é ter a capacidade contínua de lutar, de se adaptar e principalmente de se curar? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.